Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aqui para gravar mais um dia de leitura bíblica, dessa vez na Bíblia Peshitta, dando continuidade ao livro de 1 Crônicas, 1 Crônicas no capítulo 5. Lembrando que esse aqui é um projeto de incentivo à leitura bíblica que eu criei para mim mesmo, para eu ter mais contato com este livro sagrado. 1 Crônicas, capítulo 5, começa da seguinte forma. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito de seu pai, mas como profanou o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi outorgado a seu irmão José, filho de Israel. E sobre eles dois vieram mais bendições que sobre todas as tribos de Israel. De Judá surgirá o rei ungido, porém o direito de primogenitura será outorgado a José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Carme, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Urias, seu filho, Baal, seu filho, Abdias, seu filho, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Este foi o príncipe da tribo da casa de Ruben, e seus irmãos, por suas famílias, quando foram contados por suas genealogias, foram Asriel, seu chefe, Zacarias, o segundo em autoridade, e Bela, filho de Uzi, filho de Sema, filho de Joel, o que morava em Aroer, até Nebo e até o vale de Maom, até seu lado oriental e até o limite do deserto, desde o rio Eufrates, pois eles e seu gado se haviam multiplicado na terra de Gileade. Nos tempos de Saul, eles fizeram guerra contra os árabes, moradores de Secá, pois foram entregues em suas mãos, e viveram em suas tendas, em toda a parte oriental da terra de Gileade. Os filhos de Gade se assentaram defronte deles, na terra de Bazã, até a fronteira de Sibá e de Salca. E Joel surgiu como chefe deles. Eles o julgou e lhes ensinou escrituras excelentes. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Abdiel, filho de Eli, seus patriarcas. E eles se assentaram em Bazã e em suas aldeias, e foram contados por suas genealogias durante os dias de Jotão, rei da casa de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, homens que portavam espada, escudo e lançavam com arco, destros para a guerra, somavam 44.666. Todos eles saíram à batalha e fizeram guerra contra os moradores de Secá. E estes foram entregues nas suas mãos, pois oraram a Yahvé durante a batalha. E ele escutou seu clamor, porque puseram sua confiança nele. Tomaram muitos bens e gado, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos dos que estavam em suas tendas caíram mortos durante a batalha. E nesse lugar moraram nas tendas deles. Os filhos que pertenciam à meia tribo de Manassés se assentaram na terra de Bazã, até a campina do Hermon e até Ar. Ali se fizeram muitos em número e cresceram em poder. Estes foram chefes de suas casas paternas: Éfer, Shobi, Ilada, Asriel, Jeremias, Urias e Aziel, homens poderosos e valentes, varões de renome, que foram chefes de suas casas paternas. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais, e se desviaram seguindo aos deuses dos povos da terra, os quais Yahvé expulsara de diante deles. Por isso Yahvé, o Deus de Israel, suscitou contra eles o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Este levou em cativeiro a tribo da casa de Ruben, a tribo da casa de Gade e a meia tribo de Manassés, e os levou para Ala e a Abor junto ao rio Gozã, cidades da Média. Ali moraram até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Moisés, Arão e Mariam.
Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. Abisua gerou a Abicar, e Abicar gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aritobe. A Aritobe gerou a Zadok. Zadok gerou a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Azarias ministrou no templo que Salomão construía em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aritobe. Aritobe gerou a Zadok, e a Zadok gerou a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Saraías gerou a Zadok. Zadok foi levado em cativeiro quando Yahvé enviou ao exílio os homens de Judá e de Jerusalém a Babilônia por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os nomes dos filhos de Gerson foram Libni e Simei. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni seu filho, Yahate seu filho, Zima seu filho, Joá seu filho, Ido seu filho, Jator seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab seu filho, Coré seu filho, Assir seu filho, Eucana seu filho Aquinesef, Taate seu filho, Uriel seu filho, Uzias seu filho e Saul seu filho. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Eucana seu filho, Zofai seu filho, Naate seu filho, Zerá seu filho, Shamlá seu filho, Mari seu filho, Eliabe seu filho, Gaderil seu filho e Eucana seu filho. Os filhos de Samuel foram Joel, seu filho primogênito. O nome de seu segundo filho foi Abias. Os filhos de Merari foram Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Semaia, seu filho e Asaías, seu filho. Estes são todos os que Davi ordenou para que ministrassem na casa de Yahvé, o lugar onde estava colocada a arca, para que ministrassem no tabernáculo temporário na presença de Yahvé, com cânticos sublimes, até que Salomão construiu a casa de Yahvé em Jerusalém, e estavam em seu ofício de acordo com suas ordenanças. Estes são os ministros e seus filhos. Os filhos de Coate, da família dos levitas, Emã e Joel, filhos de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Amate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tarate, filho de Assir, filho de Arresife, filho de Coré, filho de Ishar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E o filho de Asaf, que estava à direita de Asaf, era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Yahate, filho de Gerson, filho de Levi. Os filhos de Merari e seus irmãos, que estavam à esquerda, eram Etã, filho de Quizi, filho de Amar, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Nator, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. A seus irmãos, os levitas, lhes foi designado todo o serviço do tabernáculo da casa de Yahvé. Os descendentes de Arão. Arão e seus filhos apresentavam ofertas sobre o altar e sobre os braseiros do altar de incenso, para toda a obra do Santo dos Santos, e para fazer expiação por Israel, de acordo a tudo quanto Moisés, servo de Yahvé, havia ordenado. Estes são os filhos de Arão: Eleazar seu filho, Abisua seu filho, Buque seu filho, Uzi seu filho, Zeraías seu filho, Meraiote seu filho, Amarias seu filho, Aritobe seu filho, Zadok seu filho, Aimaas seu filho. Estes são os nomes das cidades de residência para as famílias segundo seus territórios. Aos filhos de Arão,
da família de Coate, porque a eles lhes coube a primeira sorte. Lhes foi dado lhes foi dado Hebrom na terra de Judá e todas as suas aldeias circunvizinhas que havia na terra de Judá. Porém todos os campos que circundam a cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão foram entregues todas as cidades de refúgio, mas aos sacerdotes lhes deram Hebrom com seus povoados, Líbna com seus povoados, Jatir com seus povoados e Ilem com seus povoados, Estemoa com seus povoados, Debir com seus povoados, Azã com seus povoados, Itra com seus povoados, Bet-Semes com seus povoados. E da tribo de Benjamim lhes entregaram Gibeia com seus povoados, Alemete com seus povoados e Anatote com seus povoados. Todas as suas cidades, distribuídas de acordo com suas famílias, foram 13. Aos filhos de Coate lhes entregou em possessão a quantidade de 10 cidades da tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, lhes foram dadas 13 cidades das tribos de Issacar, da tribo da família de Asser, da tribo de Manassés, da tribo da família de Naftali, em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, lhes deram 12 cidades da família de Ruben, da tribo dos filhos de Dan e da tribo dos filhos de Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus povoados, da tribo da família de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo de Benjamim. Lhes deram estas cidades que são chamadas pelo nome das famílias dos filhos de Coate, e ocuparam as cidades e o território da tribo da família de Efraim. Eles lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus povoados nas montanhas da tribo da família de Efraim, e Gezer com seus povoados, Joquemeão com seus povoados, Bet-Oron com seus povoados, Ajalon com seus povoados e Gat-Rimon com seus povoados. Da meia tribo de Manassés deram as famílias dos filhos de Coate para que tomassem em possessão, Aner com seus povoados e Bileã com seus povoados. Aos filhos de Gerson deram da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã com seus povoados e Astarote com seus povoados. Da tribo de Issacar, Requem com seus povoados, Daberate com seus povoados e Anem com seus povoados. Da tribo da família de Asser, Massal com seus povoados, Abdon com seus povoados, Ucoque com seus povoados e Herob com seus povoados. Da tribo da família de Naftali, Riquem na Galileia com seus povoados, Amon com seus povoados e Kiriataim com seus povoados. Deram a família de Merari, que receberam em herança da tribo da família de Zebulon, Rimon com seus povoados e Tabor com seus povoados. Ao outro lado do Jordão, em Jericó, ao oriente do Jordão, deram-lhe da tribo da família de Ruben, Bossar no deserto com seus povoados, Mepofate com seus povoados, Jaaz com seus povoados, Quedemote com seus povoados, Mefaate com seus povoados, Ramote com seus povoados, Marlém com seus povoados, Jazer com seus povoados e Esbom com seus povoados. Primeiro Crônicas, capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puva, Shobi e Sinron. Estes foram seus 4 filhos. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Joel, Larmi, Ibsão e Samuel, chefes de suas casas paternas. Estes foram os filhos de Tola, homens fortes e valentes em suas famílias e em suas gerações. Nos dias de Davi, seu número chegou a 22.600. Os filhos de Uzi foram Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Abdias, Joel e Isias. Os 4 foram todos chefes das famílias de suas casas paternas, homens valentes e que fazem a guerra. Foram 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. E seus irmãos de todas as famílias da casa de Issacar foram 87.000 homens fortes e valentes. Estes são os nomes dos filhos de Benjamim: Belá, Arbar, Asbel, Gerá, Naamã,
Arai, Aroshi, Mafai, Itaim e Adar. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzis, Zael, Jerimote e Asri, 5 chefes das casas paternas, homens fortes e valentes. E seus descendentes foram 22.034 homens. Os filhos de Arbar, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram os filhos de Arbar. Seu número por sua genealogia, segundo suas gerações, conforme os chefes de suas casas paternas, foi de 20.200 homens fortes e valentes. O filho de Ashcol foi Bilã. Os filhos de Bilhan foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes foram os filhos de Ashcol, segundo seus patriarcas, 17.200 homens fortes e valentes que marchavam com o exército à guerra. Também Supim e Upim, filhos de Ir, dos filhos de Osha. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Jezer e Salum, os quais foram filhos de Bila. Os filhos de Manassés, que lhe deu à luz sua concubina, foram Israquil e Adonias, e ela também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por esposa uma filha de um príncipe. O nome de sua irmã era Maaca, e o nome de seu irmão era Seloferrad. Seloferrad não teve filhos, senão só filhas. Além disso, Maaca, mãe de Maquir, deu à luz a um filho varão, e ela pôs por nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres. O filho de Ulão foi Requem, e o filho de Requem foi Bedã. Estes foram os filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E sua irmã Maaca deu à luz a Isode, Abiezer, Semida, Elinon, Sem e Itã. Os filhos de Efraim foram Chutelar, Bequer, seu filho, Taate, seu filho, Eleada, seu filho, Arate, seu filho, Zabade, seu filho, Chutelar, seu filho, e Ezer, seu filho. Cada um dos homens de Gate que haviam nascido no país desceram para lhes tomar suas riquezas. E Efraim, seu pai, lamentou-se durante muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo e animá-lo. Depois se deitou com sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho varão, a quem ela pôs o nome Berias, pois a desgraça viera à sua casa. E sua filha que restou habitou em Bet-Oron, baixa e alta. E todos os que restaram ali eram curados por sua filha, pois ela conhecia a medicina e curava os enfermos. Também curou Aladã, filho de Amihud, dos filhos de Num, pai de Oséias. Sua possessão e seus lugares de residência foram Betel, com seus povoados, Siquém com seus povoados e Anate com seus povoados. Junto aos limites dos filhos de Manassés estavam Bet-Siquém com seus povoados, Taanac com seus povoados, Megido com seus povoados e Dor com seus povoados. Nestas cidades habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi e Berias e sua irmã Será. Os filhos de Berias foram Afar e Malquiel, o qual foi pai de Birzavite. Afar gerou a Pelete, a Somer, a Otão e a Suá, a irmã deles. Os filhos de Pelete foram Pazaque, Binhal e Asvate. Estes foram os filhos de Pelete. Também Ará e Ananael. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofá, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Sofá, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Od, Samã, Zilsa, Jeter e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Estes foram os filhos de Aser, chefes de suas casas paternas, segundo suas gerações, homens valentes, chefes de príncipes. O número deles, que foi contado no exército para a guerra, foi de 26.000 homens.
1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou a Belá, seu primeiro primogênito, e a Ebar, o segundo, a Shehol, o terceiro, a Gerá, o quarto, a Naamã, o quinto, a Arai, o sexto, a Arosh, o sétimo, a Matim, o oitavo, a Assim, o nono, e a Dar, o décimo. Os filhos de Belá foram Abadom, Gerá, Abihur, Abizua, Naamã, Aias, Sapim, Jofã e Ahiram. E estes eram seus patriarcas, sendo suas famílias os mesmos que foram levados cativos até a campina de Naamã. Ele gerou a Jobabe com sua esposa Harash, também a Zíbia, a Malcã, a Manassés e a Seraías, a Irmana e a Sebás. Estes foram seus filhos, os patriarcas. Estes foram os filhos de Ehud. Eles foram os chefes das casas paternas que habitaram em Gibeá e que foram levados cativos a Manahat, Naamã, Ahias e Gerá, na verdade. Estes os conduziu cativos e gerou a Ahihud. Marchim gerou a Irobate e Elifeleg. Os filhos de Elifeleg foram Eber, Meslan e Semed, o qual edificou Ono, Lode e seus povoados. Ele foi o patriarca sobre os que viviam em Gate, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Azor, Adai, Manquel, Anzif, Ibron, Zabde, Ismerai, Gislias, Jobabe, eram filhos de Elpaal, Jaquim, Zicri, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate eram filhos de Simei. Spã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Anatote, Peraías e Fael foram filhos de Sazaque e Semirá. Samerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram patriarcas por suas gerações. Eles foram os que viveram primeiro em Jerusalém. Em Gibeon habitou o pai de Gibeon, e o nome de sua esposa era Maaca, e seu filho primogênito se chamava Abdon. E os outros foram Quis, Belá, Nadab, Gade, Ariú, Isabar e Miclote. Miclote gerou a Maá. Também eles habitaram defronte de seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Isvi e a Ashbashu. O filho de Jonatas era aleijado de seus pés. Isvi teve um filho, Marbaal, e Marbaal gerou a Micaías. Os filhos de Micaías foram Pitom, Meleque, Tara, Ahor e Aram. Marbaal gerou também a Joiada. Joiada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. Zinri gerou a Moza. Moza gerou Enanias. Enanias gerou a Zofá e a Eleasa, seu filho, e a Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos. Asri, seu primogênito. O segundo foi Quim. O terceiro Ismael. Searias, Abdias e Anã. Todos estes foram os filhos de Azael. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Umlão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens destros para a guerra e no manejo do arco. Eles adestraram seus filhos e seus netos, que foram 150. Todos eles foram da tribo dos descendentes de Benjamim. Essa daqui foi a leitura de 1 Crônicas até o capítulo 8. Mais uma leitura com muitas genealogias, leitura bastante difícil. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com alguns nomes, mas concluir essa parte até o capítulo 8. E amanhã dou continuidade a partir do capítulo 9. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.